Adicionar. Uhum. Ele. Aqui, ó. O Fernando já vai entrar, gente. Fernando, Olá, doutora Lu, como é que vai? Tudo bem? você tá bom? Eu tô ótimo, e você? Tudo bem, obrigada, viu, por aceitar a gente aqui para conversar um pouco sobre isso. Imagina, um prazer. O prazer é todo meu. Que agradeço a honra de estar batendo esse papo com você, Legal, conversando de não, eu coisas acho agradáveis. poxa, acho que vai ser interessante porque, apesar da gente fazer muita live de dermatologia, eu acho que não tem como negar esse período que a gente está vivendo, né, de pandemia, de isolamento, que eu acho que realmente chega uma hora que mesmo a pessoa equilibrada, tudo, dá um certo desespero, vai, porque esse confinamento dentro de casa, eu tenho um filho pequeno, então, assim, ficar todo mundo em casa, eles ficam estressados porque é muito tempo, né? Então, eu falei, putz, e assim, o lado bom disso é que foi a primeira vez que eu tive tempo, que eu senti tempo para mim, para falar, meu, acho que eu vou fazer o que eu nunca consegui. É aquele o awareness, o mindfulness, tentar a meditação, tentar me conhecer mais profundamente e realmente com esse período de pandemia eu pude ter mais tempo para mim e acho que estou mais amadurecida para isso, porque eu já tentei algumas vezes e, nossa, não sei se o método, eu não sei o que aconteceu, não dava certo, eu me desanimava super, falava, não é possível, acho que eu não tenho cabeça, maturidade, eu sou a milhão e não consigo. E como isso está me fazendo bem, mas ao mesmo tempo achei bem difícil, eu não sei também se o ambiente que eu estou, né, fazendo os seus exercícios também não dificulta um pouco, porque vira e mexe no meio da meditação, por mais que eu esteja em um outro lugar isolado, você ouve um choro, você ouve um grito, você ouve uma risada, você ouve uma bagunça, enfim, né, a gente vai tentando. De qualquer pouquinho. Você está me ouvindo? Não. Isso, voltou. Voltou. Então, assim, a gente que tem multitarefas, né? Eu queria ouvir um pouco mais de você, assim, um pouco mais da sua experiência, porque os vídeos que você faz, que você grava, eles são extremamente importantes para a gente não desistir, para a gente entender que cada um tem o seu limite, o seu momento de atingir aquele estado pleno. Então, eu queria ouvir de você primeiro um pouco de como você começou nisso e depois contar um pouco da sua experiência, que eu acho que vai ser extremamente importante e útil para, acho que para todas as classes, não só médicos, mas todas as classes nesse momento. Ah, sem dúvida. Bom dia novamente, bom dia a todos que estão aqui assistindo essa live. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da nossa experiência, das coisas que a gente já passou. Para mim, doutora, foi algo, não foi uma situação, eu acho que foi muito parecido com o que está acontecendo com as pessoas hoje, né? Teve uma época da minha vida, já faz bastante tempo, apesar de aparentemente eu ter uma vida estável, uma vida tranquila, morava nos Estados Unidos, uma família maravilhosa, financeiramente estava estável, estava tranquilo, mas foi uma fase que dentro de mim eu passei por um turbilhão de emoções, um turbilhão de sensações extremamente desagradável, algo totalmente que me incomodava, experienciava estresse 24 horas por dia. Esse estresse começou a acumular dentro de mim, aí começa aquela ansiedade crônica, aí dificuldades de dormir, já acordava no meio da noite. Uma época que aquilo começou a exacerbar e começou a impactar até nos meus próprios cuidados com a minha própria saúde, comecei a ficar meio desleixado com a saúde, comer mais do que devia, não fazer atividade física, beber mais do que devia. E aí aquilo foi tomando proporções, até comecei a ter crises de pânico e momentos de depressão e coisas assim. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo dentro de mim? Uma angústia, uma ansiedade, aquela coisa que eu não sabia explicar. Até que, sem mais nem menos, um dia eu tive uma dor de cabeça brutal. E aí, intensa, mas muito intensa mesmo.
mesmo. Cheguei em casa, minha mulher, apavorada, porque eu estava branco, um papel de sulfite. E aí eu chamo um amigo para ir no hospital. Bom, para encurtar a história, eu tive uma ruptura do aneurisma com 33 anos de idade. E muito provavelmente 33 anos de idade. Verdade. Então, assim, e aí, todo aquele drama para se recuperar, né? Imagina, com a minha mulher, tinha 2 filhos super pequenos, de 4 ou 5 anos, morava num outro país, não conhecia tanta gente assim, no hospital, né? Aquela situação. E a hora que eu saí de tudo isso, né, piorou, né? Porque aí se eu já estava mal antes, imagina depois de ter tido isso, com as estatísticas médicas falando na cabeça, né? Tipo, olha, você tem tantas vezes de chance de morrer nos próximos dias, olha, você tem num ano, você pode ter um outro AVC, e aí, puxa, sabe-se lá o que pode acontecer. Então, assim, imagina, aquilo, a mente totalmente atrapalhada, totalmente assim, tomada por esses turbilhões de pensamentos, e eu não tinha a menor ideia de como lidar com aquilo. Até com um amigo meu, liga um dia e fala, Fernando, você não quer fazer um curso de meditação? E eu lembro que eu desse meditação, você acha que eu vou conseguir ficar parado ali, meditando? Não é pra mim, isso não é o tipo de coisa que é pra mim, eu não consigo. Ele falou, meu, vamos, talvez não seja assim como você pensa, talvez seja algo que você vai curtir, que você vai identificar. E eu tava tão assim, meu, qualquer coisa tá bom, né? Eu falei, então vai, então vamos lá, vamos fazer esse curso, vamos experienciar. Era em Orlando, na Flórida, esse curso. E lá fui eu. Cheguei lá nesse curso para fazer sem esperar absolutamente nada, desconfiado, totalmente ressabiado de achar que aquilo poderia dar em alguma coisa. Doutora, eu comecei a ter experiências e eu tive uma delas que eu achei essa coisa mais fantástica. Para mim foi a coisa mais libertadora que eu já tinha enfrentado na vida, que eu tinha dado conta da minha vida, ficado consciente da minha vida. E eu vou dizer aqui, talvez para alguns não faça tanto sentido, pedir desculpa, mas tenho certeza que o dia que vocês começarem uma prática meditativa, vocês vão entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Mas, Essa live já não é muito, assim, apesar de ser para todo mundo, tem gente que realmente, se não está nessa vibe, talvez não entenda. Ou então até a gente desperte uma curiosidade, fala, deixa eu ver lá o que se é isso mesmo. Vai cético, mas de repente sai confiante, podendo adquirir algo diferente. Exato, foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, eu tive um insight, tive uma constatação, na verdade, de uma experiência interna, que é algo muito simples, mas que a gente não atenta. Que é o seguinte, que a qualidade da tua vida, ela é determinada pela qualidade dos estados emocionais que você está vivendo. Fora pode estar um caos, ou pode estar aparentemente tudo bom. No meu caso, nessa experiência que eu contei, fora estava tudo bem. Mas dentro de mim, a experiência dos estados emocionais que eu vivia eram terríveis. Eu vivia estressado, vivia nervoso, vivia ansioso, vivia com medo, vivia... Claro que tinha momentos de alegria, claro que tinha momentos de felicidade, óbvio, existem essas flutuações, essas oscilações, mas eu tinha uma predominância. Só um pouquinho, deixa eu ver se tá dando microfonia, estão falando aqui. Deixa eu ver se eu mudar, eu não sei se é minha ou se é sua. Deixa eu ver. Gente, mudando assim tá melhor? Vocês vão me falando. Ou então vou ver se eu diminuo um pouco o meu. O que eu posso fazer também? Eu tô no som, eu posso botar um fone de ouvido, talvez acho que melhora um pouco se eu colocar. Eu também estou no som. Vamos ver. Gente, melhorou? Alguém me fala se a microfonia melhorou, senão também põe o som de ouvido. Vamos ver. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Legal. Melhor. Então, ótimo. Se deixar de ficar bom, vocês avisem pessoas. Isso, a gente coloca o ouvido. Mas está todo mundo ouvindo bem, né? Porque a gente baixou o som. Vocês vão me sinalizando, por favor. Vai lá, Fê, conta aí. Então vamos lá. Então, o teu estado emocional, ele determina a qualidade da sua vida. Como você experiencia dentro de você, determina a qualidade da sua vida. E muitas vezes, não tem nada a ver com o que está acontecendo fora. Né? Porque se a gente for parar para analisar, mesmo numa situação extremamente desagradável, quantos casos existem de pessoas, às vezes irmãos gêmeos, passam pelo mesmo fato desagradável e cada um reage totalmente diferente. Então, sobre os fatos externos, realmente nós não temos controle. Muitas vezes acontecem coisas que nós não temos nenhum controle, nenhuma capacidade de influenciar. Essa situação que nós estamos passando hoje mesmo, meu Deus do céu, não é culpa nossa, não tem nada a ver com isso. Né? De repente aconteceu, ninguém esperava, ninguém queria, é uma situação extremamente triste, extremamente delicada, todo mundo trancado dentro de casa, mas é o que é. Né? Agora, como você reage a isso,
Isso sim está sob total controle. Eu não tinha a menor ideia disso. Eu achava que eu era totalmente vulnerável, que se acontecessem fatos desagradáveis eu tinha que sofrer e que um problema externo tinha que representar um incômodo, um desconforto, um mal-estar interno. A gente procura uma resposta fora, né? É Para dar um natural. conforto, eu não sei. Eu acho que nós somos ensinados para ser assim, né? A gente, desde pequenininho, a gente vincula todos os fatos externos com o nosso bem-estar interno. Mas são coisas distintas, né? Internamente, um problema é algo fora. Muitas vezes nós não somos responsáveis, não causamos, não temos nada a ver com isso. E mesmo que a gente tenha causado. Agora, como você reage internamente, como você interpreta, como você reage, como você se sente, é algo que está totalmente dentro de você. Só que o problema é que a gente não conhece essa tecnologia interna. Porque nós nunca paramos para aprender. Nós nunca paramos para. Nunca ninguém nos ensinou. As escolas não ensinam isso, de a criança aprender a parar e olhar para dentro, entender o que está acontecendo dentro dela. Uma vez eu vi um estudo, doutora, que eu achei assim, a coisa mais fenomenal do mundo. Dizia o seguinte: pegaram um pesquisador, eu não lembro o nome dele agora, mas se alguém quiser depois eu te mando todas as referências do estudo. Legal. Ele pegou uma série de pessoas. Colocou elas numa sala, que a sala não tinha absolutamente nada. Eles não tinham celular, não tinha televisão, era a pessoa e a pessoa só. A única coisa que tinha na sala era uma máquina de dar choque. E claro que era um choque leve, mas era um choque que incomodava. E aí ele falou: então que vocês se deem choque para vocês sentirem como é. Todos se deram choque e falaram: e aí? Extremamente desagradável. E ele perguntava para as pessoas: se você tivesse que pagar para não tomar esse choque, você pagaria? As pessoas: eu pagaria. Para não tomar esse choque, eu pagaria. Não, Deus me livre de tomar esse choque, muito ruim. Aí ele fazia o seguinte: bom, experimenta o seguinte, eu vou trancar você nessa sala, você não tem absolutamente nada, a única coisa que tem é essa máquina de choque. E eu vou deixar você aí por um tempo. Eu não vou te falar quanto tempo eu vou te deixar aí, mas vou deixar você aí por um tempo bom, tá? E depois eu vou te tirar da sala. E as pessoas falam: tá bom, acho que elas tinham um prêmio por isso e tal, ótimo, foram lá. Doutora, 67% dos homens preferiram se dar choque do que ficar lá com eles mesmos sem fazerem nada. É mesmo? 2/3. Mulher foi um pouco menos. Mulher foi uns 30, alguma coisa assim. Mulher é mais inteligente que homem, parece, né? Os homens, eles 67% se deram choque porque eles não aguentavam ficar com eles mesmos sem ter nada para fazer. Eles preferiam se dar choque, pelo menos tinha alguma coisa para distrair. Tinha alguma coisa para fazer. Fê, vamos tentar colocar o microfone, porque deve estar dando microfone ainda. Tá, Então, eu vou pegar lá. Pera um segundinho. Vamos ver, gente. Vocês me avisem se ainda der a microfonia. Eu vou por um. Se está conectado aqui, deixa eu só conectar. E aí, gente, melhorou? Não quero saber mais sobre isso. Me contem se melhorou, tá? Pronto. Agora estamos no fone de ouvido. Nossa, jura por Deus? E por que será, né? Olha, eu vou indo para outra... Vamos. É justamente o que eu queria deixar de compartilhar de experiências aqui. Por que as pessoas fazem isso? Porque, na verdade, o grande torturador delas e o grande causador de todo esse mal-estar interno é justamente os processos de pensamento que a pessoa tem, que as pessoas escalam um problema que às vezes é desse tamanho, às vezes nem há o problema, e as pessoas escalam isso, mas numa potência, num exagero. Eu vou citar um exemplo para você entender. Vamos dizer o seguinte: vamos dizer que você esteja vendo televisão e aí você ouve uma notícia que tá tendo uma crise econômica. E vamos dizer que você é um funcionário de uma empresa, ou mesmo que você seja empresário de uma empresa. O que é o natural acontecer nisso? Pode ocorrer um processo de pensamento, por exemplo: puxa, será que essa crise econômica vai impactar um emprego? Será que eu posso perder meu emprego? Ou se você é empresário: puxa, será que essa crise vai impactar no consumo? E aí eu, como empresário, vou parar de vender e eu vou quebrar minha empresa? Então, até aí é tudo normal. Porque é uma reação do corpo natural. Existem algoritmos dentro do corpo, que são as próprias emoções, que são relacionadas ao quê? A você proteger o senso de autoproteção, o senso de sobrevivência. Então é normal, se você vê uma notícia ruim, você ter essa reação. Isso faz parte da constituição fisiológica humana básica. Onde está o problema, doutora? Quando você começa, logo após essa notícia, fazer o seguinte: vamos dizer que você seja funcionário. Meu Deus do céu, será que eu vou perder meu emprego?
Ai, meu Deus do céu, mas se eu perder o emprego, como é que eu vou pagar minhas contas? Ai, meu Deus do céu, eu tenho 2 filhos, eu acabei de botar eles numa escola particular agora, será que eu vou ter que tirar essa escola particular, botar eles para uma escola pública? Ah, mas eles tiveram tanto problema naquela escola, como é que eles vão se virar? E o que vai ser o futuro deles na vida? Já pensou se eles começam a entrar no mundo da Pronto, droga, eles virou começam a uma consumir droga? bola. E aí, exato, eu vou perder meu emprego, ai, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para pagar o plano de saúde, porque eu vou estar desempregado, não tenho mais plano de saúde, se eu ficar doente, porque eu tenho uma doença, desse vírus, eu vou ficar doente, eu vou ser tratado, será que eu vou morrer? Meu Deus do céu, se eu morrer, o que vai acontecer com a minha mulher? Será que minha mulher vai casar de novo? Será que ela vai casar com outro cara? Meu Deus do céu, será... De Pronto, repente, já virou um caos. você está vivendo um inferno. Isso continua horas e horas, a vida inteira. É. Porque o fato é, está tendo uma crise econômica. Esse é o fato. Todo o resto aconteceu aonde? Dentro da sua cabeça. E as pessoas se torturam, elas criam essas autoimagens, elas vivem constantemente sobre essas projeções de possibilidades caóticas e dolorosas que podem acontecer no futuro, mas não necessariamente vai acontecer. E se a gente parar para pensar, quando acontece, sempre é muito menos grave do que a gente projetou na nossa cabeça. Quando acontece, vamos dizer, perder o emprego. Tá bom, perdi o emprego. O que normalmente acontece? Tá bom, perdi. O que eu vou fazer? Vou procurar outro. Pô, vou mandar currículo, vou ligar para meus amigos. E às vezes passa 1, 2 semanas, você encontra um muito melhor, você olha para trás e fala, graças a Deus que eu perdi aquele emprego. Esse sim está muito melhor que aquele que eu arrumei. Quantas vezes isso não acontece? Mas nossa mente não é treinada para estar presente, atuando nos fatos. Nossa mente, ela é totalmente condicionada a trabalhar sempre projetando situações caóticas no futuro ou remoendo situações desagradáveis do passado. É algo assim, todos os estudos de neurociência eles mostram que nós somos um teflon para experiências agradáveis e nós somos uma esponja para experiências desagradáveis. Agora, qual que é a boa notícia? Que dá para mudar isso, né? Aliás, se a gente for falar de fisiologia cerebral, eu não quero ser muito técnico aqui, eu sei que deve ter bastante médicos aqui, eu acho que eu vou tentar achar um ponto entre muito técnico, mas uma linguagem leiga também, então os neurocientistas Sim. me perdoem pela falta de zelo com cuidado científico, mas pelo menos os leigos vão acabar entendendo o que eu vou querer dizer aqui. O cérebro ele trabalha por sistemas, né? Existe um dos sistemas que o cérebro trabalha, que é um sistema super complexo, envolve 11 centros cerebrais, o nome nem está nos nomes aqui, mas é super complexo. Esse sistema, ele tem uma característica que é fazer os seus processos de pensamentos girarem em torno de você. São pensamentos autobibliográficos. E além de ser pensamentos autobiográficos, eles vinculam com 2 outras áreas do cérebro, uma área no pré-córtex, uma outra área, não lembro exatamente onde era, que tem a ver com o passado e com o futuro. Então o que acontece? Quando o teu cérebro está operando sob esse sistema, a qualidade dos seus pensamentos tem sempre a ver com um excesso de preocupação com você mesmo e sempre vinculado ao passado e ao futuro. Então será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou ficar doente? Será que a minha família vai acontecer alguma coisa? Será que o meu trabalho vai passar por problemas? Será que a minha empresa vai quebrar? Será que o meu filho vai acontecer isso? Será que eu tô bonito? Será que eu tô feio? Será que eu tô rico? Será que eu tô pobre? Meu. Tudo gira em volta de você, do teu pensamento autobiográfico e sempre projetando o passado e o futuro. O que os estudos mostram? Quando você está operando desse centro cerebral, desse sistema cerebral, o nome dele é Default Mode Network, o sistema default em português. Quando você está operando sobre isso, é onde você tem maior incidência de estresse, ansiedade, preocupação, medo, infelicidade e assim por diante. Só que não é o único sistema. Existem vários outros sistemas que você pode trabalhar. E quando você está trabalhando por um, você não está trabalhando no outro. Então, um clássico que é antagônico, eles chamam de tasking mode, né? Que é o quê? Que é um modo de ação, de você agir nas coisas, de você estar presente e agindo nas coisas. Quando você está nisso, a qualidade dos seus pensamentos são muito mais funcionais. Você fica muito mais funcional, você fica muito mais produtivo, você fica muito mais presente, você fica muito mais conectado, você fica muito mais feliz. Porque se a gente for parar rapidamente para a gente ver, quando o fato acontece e você está presente e você age no fato, está tudo bem com você. O sofrimento está sempre dentro da sua cabeça, né? Só que a gente não tem controle. Por que a gente tem controle? Porque a gente não conhece essa tecnologia interior, a gente nunca parou para observar o que acontece dentro da nossa mente e a gente nunca desenvolveu outras áreas do cérebro, outros sistemas cerebrais, para a gente deixar de estar totalmente tomado por essa autotortura mental e passar a experienciar a vida de um ponto de um espaço de segurança, de um espaço de tranquilidade, de um espaço de segurança, eu diria. Porque você sente que no fundo você sabe que está tudo bem. Isso é interessante porque, assim, apesar de eu já ter tentado
antigamente, não ter conseguido. Eu falei, você vai postergando, né? Porque você não acha tempo. E é um achar tempo relativo, né? Porque senão a gente conseguiria tudo. Mas, enfim, fazer medicina também requer muito tempo. E o tempo que você tem, você não vai meditar, você quer dormir, você entendeu? Fazer a residência, tudo. Então, assim, é muito puxado. Depois vem filho pequeno, que um outro dá mais trabalho e tudo mais. Mas eu fico pensando, eu sempre pensei nisso, mesmo a primeira vez que eu tentei fazer e não consegui. Será que se eu não tivesse começado isso jovem, criança, será que eu teria sofrido os meus fatos que passaram na minha vida tanto quanto eu sofri? Será que eu não teria levado isso de uma forma melhor, né? Será que eu não teria vivido melhor, né? Eu fico pensando assim, o que que você acha? Com que idade a gente deve começar a conversar com os filhos sobre isso? Eu tenho um filho que vai fazer, ele tem 3 anos e 10 meses e o outro tem 2 e 2. São bem pequenininhos ainda. Um está desfraldando, o outro nem longe de Uhum. desfraldar, né? Uhum. Quando você acha que eu deveria, assim, começar a introduzir isso para eles? O que que você acha disso? Doutora, eu tenho certeza que se as crianças estivessem expostas a isso e praticassem isso desde pequeno, a vida delas seria bem mais fácil, mas bem mais fácil. Ó, Porque a gente é sempre educado para tecnologia exterior, né? A gente aprende matemática, física, química, uma profissão, estratégias e tal, ah, mas a gente nem me muito fala. aprende quase nada sobre a tecnologia interior, né? O que são nossas emoções, como elas funcionam, como é que eu opero, quem sou eu, né? O que são meus pensamentos, será que eu sou meus pensamentos, será que eu sou minhas emoções, será que eu sou? Ninguém sabe, ninguém sabe não, as pessoas não são treinadas ou educadas para isso, né? Sim. Elas não conhecem. Se a gente começa isso logo cedo, é muito mais fácil. Isso até, se você me permite aqui, eu vou até dizer que Não me fale. quando eu tive esse primeiro grande insight, essa transformação de mudar totalmente minha percepção de vida e sentir muito melhor, por exemplo, perante a tudo, né? Meu primeiro desejo foi, eu preciso fazer isso com as crianças, né? Eu tenho filhos, mas sabe, imagina, não adianta também só nossos filhos estarem bem. Os filhos de todos têm que estar bem, porque aí todos vão viver Sim, numa sociedade muito melhor, né? claro. E aí a gente criou um programa. A gente começa com um programa de educação Ó, tem socioemocional. gente falando, ó, eu acho que no Japão é assim, as crianças fazem na escola. Olha que interessante, eu não sabia disso. É, É, na Machado, Inglaterra já é assim, é mesmo? já Isso é tem matéria na escola? matéria. Aqui no Brasil, Ó, uma boa notícia, talvez vocês não saibam, a educação socioemocional, que é um programa que tem a ver com as crianças aprenderem a lidar com as emoções e o relacionamento delas com os outros, isso já é currículo obrigatório em todas as escolas. A gente foi um dos pioneiros nossa. para trazer isso para o Brasil em 2014, nem se falava disso ainda. A gente trouxe para o Brasil um É, programa de educação socioemocional. E agora, doutora, esse ano, a gente lançou um programa de meditação, um programa de mindfulness aplicado à vida das crianças, junto com os professores nas escolas e com atividade para os pais. Então, a gente está uau. agora, exatamente, nós estamos falando aqui, a gente está acabando de lançar, nós vamos lançar o programa essa semana, para justamente um programa de mindfulness aplicado para crianças. Você me perguntou da idade. A partir dos 4 É, anos de idade. é isso que eu 4 ia te anos de idade. perguntar. 4 anos de Hum, idade já é possível. Claro que a gente faz de uma maneira totalmente lúdica. São claro, áudios claro. guiados super curtos, mas assim, a criança já começa a ter consciência das emoções dela e ela começa a ter a consciência que o pensamento e a emoção eles são estritamente ligados. E que um processo de você, através do seu processo de pensamento, você reforça todas Pro aquelas emoções. Samir. Tem um estudo, doutora, muito interessante que mostra que Nossa, é bom saber, porque depois a gente vai conversar mais, porque meu filho está para fazer 4 anos e ele é de uma agitação, é de uma energia assim surreal. natural, Ele é, natural, ele né? é de uma ansiedade que se você não faz o que ele quer, ele fica falando na sua cabeça 500 horas até se fazer. Sabe aquela coisa? Você fala, pelo Sei, conheço. amor de Deus, Eu espera tenho um filhos. pouco. Então. E aí eu tava pensando, eu falei, gente, será que eu coloco esse menino numa yoga? Será que eu coloco ele na meditação? Mas será que ele vai entender o que é isso? A minha cunhada faz, ela é 10, né? E ela uma vez pegou ele lá na chácara e falou assim, Felipe, vamos lá, respira fundo. Ele, falei, bom, vamos tentar começar, né? De repente você pode me dar uma luz de
profissionalmente começar mesmo, que eu acho que vai ser ótimo Claro, para a não, vida não, dele. mas não tem dúvida, não, e quando é feito na escola é melhor, porque estão todos os amiguinhos, como é uma matéria, eles levam mais a sério. Eles começam a sentir esses benefícios dentro disso. Então, assim, eu vejo, eu tenho filhos já grandes, mas eu tenho um filho relativamente pequeno, tem 7 anos. Ele tem meditação na escola. E ele, assim, leva muito a sério. Agora, porque eles estão tendo aula online, o professor de meditação entra no vídeo, lá no Zoom, e é muito legal, a gente até filma, porque ele fica lá sentadinho na cadeira, olhando a tela do computador, e a professora falando com eles, né? Olha, agora fecha os olhos, seja agradecido pelos seus pais, as coisas que você é agradecido e tal. E ele fica, é muito bacana, eles levam a sério. Então, Jura? funciona, funciona. E se começa de cedo, é muito mais fácil que de jovem. Se você pega, por Vai. exemplo, já com 14 anos, que nunca meditou, ixi, ele vai achar, que coisa mais estranha, não tem Não, tanta ressonância. ainda Mas mais começa, pré-adolescente, adolescente, que imagina, não tem a mínima paciência doutor, para tentar. mas quanto que eles precisam? Olha Pois é. quanto que os jovens hoje em dia, eu tenho visto estatísticas de nível de ansiedade. As escolas, muitas escolas que eu estou falando, tem Rivotril, já com a prescrição médica Mentira. do filho dentro da escola, porque às vezes o menino tem uma crise de pânico tão forte, não dá tempo do pai chegar com remédio. Mentira. Ritalina por causa de síndrome de déficit de atenção, índices de depressão, suicídio. Sim, Nossa. a gente está tendo uma verdadeira problema emocional junto nas pessoas. Claro que a situação atual ela piorou, mas não vem disso, já existia isso. Piorou, mas assim, já estava ruim, já estava um Sim, nível insustentável. Então, ou a sim. gente começa a trabalhar essa tecnologia interior e as pessoas começam a entender como é que funciona e aprendem a dominar tudo isso, ou a situação vai ficar insustentável. Porque, pensa comigo, uma pessoa que está com medo, depressiva, está totalmente estressada, será que ela tem condições de querer desejar fazer o bem para o outro? Não tem. Ele está totalmente É, obcecado por ele mesmo. Agora, uma é. pessoa que tá feliz, que está alegre, que está se sentindo segura, que está numa boa, esse cara só faz o bem. Porque ele quer É. compartilhar tudo isso, ele quer expandir. Então, o verdadeiro inimigo da sociedade não é o, sei lá, o Maduro ou o coreano. Não são essas pessoas. São as pessoas quando elas estão totalmente, quando elas estão más com elas mesmas. Quando elas estão Sim, em mal-estar interior. Quando elas sim. estão pesadas. Porque elas nem sabem que o outro existe. Elas estão tão obcecadas com ela mesma, naquela prisão que elas estão sentindo, naquela limitação, que elas nem olham para o outro, elas nem consideram a existência do outro. O outro nem existe para ela. E o contrário é Ó, verdadeiro. Se a gente. tá cheio de gente falando aqui, ó, que a Eliana disse que o filho dela foi diagnosticado errado na escola, para uma grande escola. Isso teve algumas repercussões bem importantes. Os jovens hoje são muito imediatistas, são mesmo, eles querem tudo para Muito, ontem. muito, Eles muito querem agitados, né? Acelerados. Eles querem já atingir um patamar sem começar ali do zero, aprendendo né, dando um pouco de suor para dar valor às coisas. Hoje em dia a gente tem as coisas com muita facilidade. Eu, por exemplo, não dou tudo o que pede. Apesar de dar essa educação externa, eu acho que é uma grande ideia começar com ele essa parte. Eu não sei se tem academias ou coisa assim, porque não são todas as escolas. Eu não acredito que na escola dele tenha. É uma coisa que até eu vou lá conversar se eles pretendem colocar Ó, alguma coisa nesse sentido. E se não tiver, você sabe aonde a gente pode procurar isso? então, esse programa que a gente trouxe, que a gente montou, ele chama Programa Soul, Soul de alma, né? Soul. Hum, Então, se vocês entrarem no site, a gente está lançando agora, eu nem sei se o site já está no ar, mas se não tiver, vai estar no ar daqui a pouco. Chama Programa bom Soul, saber. programasoul.com.br, Soul de alma, Soul, programasoul.com.br. Ali a gente mostra esses dois programas que a gente tem, e são programas que qualquer escola pode implementar. É Porque são programas, mesmo. assim, da maneira como a gente criou, eles são, a gente forma os professores, a gente forma o ambiente e a gente disponibiliza as meditações guiadas, todas as práticas, tem o caderno do aluno, tem o caderno do professor, tem uma plataforma online e os pais também se beneficiam, doutor. A gente tem um programa Nossa, de introdução à meditação para os pais. Então, quando a escola adquire esse programa para dentro da escola, a gente estende o programa para os pais poderem também conhecer, se entenderem melhor, viver uma vida melhor, se sentirem bem, ser e mais você sabe que eu acho equilibrado. que esse impacto que a gente está tendo aqui, né, com essa pandemia toda, isso vai ser tão importante porque, olha, o que que a gente precisa para treinar e ser mais feliz? É a gente mesmo, não tem Só. tantas tecnologias, você não tem que comprar nada, nenhum grande, né, investimento, é você com você mesma.
Você vê, eu tive que ter essa pandemia para falar, não, olha, agora é o meu momento de tentar de verdade, né? E assim, o que eu estou gastando? Eu estou gastando a minha. Olha, gastar para mudar é muito difícil. Realmente é, porque você tem que realmente ter a consciência que você quer aprender e você tem que ser persistente e que você tem que. Porque não é fácil mudar, né? A mudança requer um desconforto, um esforço. E o trabalho mental não é uma coisa de um dia para outra. É igual você fazer uma terapia, né? Você não vai Ou melhorar em academia. um mês. É igual atividade física. Exato, O primeiro dia que você vai exato. treinar é desconfortável, depois dói, aquilo incomoda, você sua. Mas é com o tempo, de repente aquilo faz parte da sua vida. Vira, A maior força que existe no ser humano é a familiaridade. A gente tem uma tendência de inércia, né, de continuar onde a gente está. Então, quem exato. nunca meditou, tem uma tendência de falar, ah, não vou começar a meditar. Mas começa. Poucas semanas que você faz, Exato. aquilo vira um hábito para você, você começa a se sentir bem, você começa a mudar as suas fisiologias Não, cerebrais. a nossa primeira semana, eu falei, gente, Não vou meu aguentar. cérebro ele é tão a milhão, vinha tanta coisa antes de eu pensar na respiração, eu falei, não é possível, eu não vou conseguir de novo. Faz Eu acho, parte. mas eu pensava assim, mas chegar nesse estado de plenitude, eu preciso conseguir, gente, porque todo mundo fala que é tão bom, eu preciso dar um jeito, eu vou persistir, e tô lá. E agora, alguns minutos, eu tô conseguindo. Às vezes o cérebro entra com alguma coisa que eu preciso fazer, eu falo, não, volta. E assim, realmente é devagar. E a gente tá o quê? Na quarta semana, né? Quarta Então, assim, semana. é muito mais fácil você desistir do que você persistir. Sim. Eu acho que você tem que ter uma consciência importante disso. E falando nas crianças, eu acho que se a gente começar assim cedo, eles não têm esses grandes esforços que a gente tem depois de mais velho, né? É uma coisa que já vai entrar. E outra, se a gente fizesse isso em grande escala, o que o mundo não ia melhorar assim, Nossa. a olhos vistos? Doutora, a primeira vez que eu tive acesso a isso, eu lembro que eu parei e falei, gente, nisso está a solução de todos os problemas do mundo. Porque quando você já deve estar experienciando isso, quando você está nesse estado de que você consegue meditar, você sente essa plenitude, a gente chama de awareness, né? Que você está Uhum. consciente dali das coisas, você sente um senso de inclusão, né? Você sente mais conectado com as pessoas, você sente a interconexão de tudo, você tem um desejo de estender o bem, de fazer o bem, de que as pessoas também sintam bem. É natural, porque a gente tem isso dentro da gente. A verdade é que nós somos muito melhores do que a gente acha que a gente é. É que a gente não se conhece, né? A gente fica limitado ali a uma superfície, nossa, que não tem a profundidade do que nós somos. Ou pior, né? A gente acha que se conhece e, na É, verdade, não. só É, superfície, assim, só aquela casca. exato, é aquele negócio para bater o dia a dia, o externo, né? Num automático, né? Muitas vezes num automático, você nem tem consciência do que você está fazendo. Quando você vê que você está fazendo, acorda, dorme, faz um monte de coisa, não sabe nem por quê, né? E É dentro o de que você não você tem aprendeu dos seus pais, né? Que é aquele negócio meio de condicionamento, né? imitar. Armação de É, é, condicionamentos, né? Nós somos um robozinho condicionado e programável, né? A não ser que você desenvolva essa consciência de parar, ficar presente, se observar, ver o que está acontecendo. Aí sim, você pode ser senhor da sua vida, né? Ter muito mais controle. E Mas depois você realmente, teve toda criança. essa consciência. Quando que você começou com esse seu filho menor? Logo em seguida? Quantos anos ele tinha? A gente brinca com ele desde os 4, 5 anos. Uns 4, 5 anos Legal. é uma idade que a gente reconhece que é um ponto bom. Porque antes também eles, como você comentou do seu filho, eles não têm muita capacidade nem de cerebral, né, de parar, né? E o Ó, objetivo tem do. gente perguntando aqui, ó, só antes que eu já volto com você. Esse programa nas escolas seria para beneficiar muitos pais que hoje estão perdidos no tempo também. Coisas inconscientes deixadas para trás sem cura. Eu acho que pode ajudar, acho que em todos os âmbitos, na verdade. Para Todos, quem está todos. começando, para quem tem alguma coisa realmente para se resolver e não consegue viver porque está preso a isso, Sim, né? sim. Esse negócio de se libertar. Sabe onde eu ouço muito isso? E para mim isso é ao mesmo tempo muito chocante e assustador. Colegas ou gente, amigos de amigos, que contam alguma história que na infância, por exemplo, sofreu uma violência, um abuso, né, do leve ao pesado, não importa, e que levou isso anos, 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 e que só depois de, assim, 30, 40 anos é que conseguiu, acho que, digerir isso direito. Mas olha quanto tempo foi perdido
para chegar à aceitação disso, enfim. Não, é triste de ver, né? E se for ver, imagina, é um pouco, eu vou dizer um pouco pesado, mas assim, é um fato. Puxa, às vezes aconteceu aquilo ali uma vez, não sei, duas vezes e tal, como você disse, há 30, 40 anos. E pelo amor de Deus, quem fez, eu não tenho nem palavras para descrever Nem essa vamos pessoa. Não vamos entrar discutir. nesse assunto, porque não merece gastar esse tempo. Exato. Agora, a verdade é que nós, quando a gente sofre isso, a gente acaba sendo muito torturador de nós mesmos. Porque aquilo às vezes aconteceu. Aquilo que aconteceu há você 30, 40 passou anos. no fato e você leva isso. 30, 40 anos se autotorturando, se massacrando todos os dias da sua vida. Então, poxa, será que precisa disso? Será que não dá pra gente simplesmente estar presente, em vez de estar remoendo todo esse passado presente, experienciando a vida conforme ela se manifesta aqui e agora, em vez de estar totalmente preso numa coisa que você tem? E a boa notícia é que é possível. É possível transformar a forma como você atua. Eu gosto muito de estudos, né? Eu sou uma pessoa científica por natureza. Eu não gosto de misticismo, não gosto de nada que seja essas coisas místicas, não é minha praia. Né? Eu respeito quem gosta, mas eu sou um cara mais científico, experiencial. Então, o estudo que mostra no estudo da universidade, eu acho que é de Wisconsin, Michigan, não sei qual que é a universidade, também depois eu posso passar a fonte. Eles pegaram 8 pessoas durante 2 meses, 8 semanas, fazendo uma prática de meditação, tudo bem que é um tempo maior, mas são 45 minutos por dia, e essas pessoas ficaram meditando essa técnica específica, exatamente igual essa do nosso protocolo. Eu me inspirei nisso. São essas técnicas que a gente chama de dissolving, eles fizeram lá essas técnicas similares. Eles perceberam o quê, doutora? Que depois desses 2 meses, ou 8 semanas, o que acaba acontecendo é que muda a área cerebral que as pessoas, o sistema default, ele perde a força e a pessoa não consegue mais dar valor para essas experiências traumáticas do passado. Elas desaparecem, dissolvem-se. Por quê? Porque a pessoa fala, puxa, agora não está acontecendo isso. Já faz tanto tempo, agora não faz, mas sei lá, aconteceu, nem sei por que razão. E hoje a pessoa se liberta totalmente de todas as experiências traumáticas. Não é que ela se liberta de uma, porque ela passa a estar presente e ela para de acreditar nas memórias, ela para de se torturar com os seus pensamentos, ela para de ficar ruim. O cérebro dela não funciona mais assim. Você sabe, deve ter neurocientistas aqui com a gente, ou médicos, neurologistas. Todos os neurologistas, eles sabem, toda vez que você revisita um fato, você muda ele. Toda vez que você revisita um fato no passado, você transforma aquele fato. O que a gente acha que é uma memória, você fala, não, isso aconteceu. Eu te garanto que o que você acha que aconteceu é mentira. Eu não estou louco. Isso os estudos mostram. Porque quando a gente volta na memória, você vai mudando, você vai mudando, você vai mudando, você vai mudando, você vai mudando. Depois você cria um outro fato que não é bem aquilo que aconteceu. Né? Ou podem ter tantas outras variáveis, você só interpretou aquilo daquele jeito. Então, numa hora que você fala, puxa, acho que nunca é tarde para mudar o passado. Né? Parece meio absurdo, mas acaba não sendo tarde, porque você para de dar peso para aquilo. Você vive uma vida muito mais experiencial. Você vive muito mais livre. Você tocou nessa palavra, liberdade de ser. É o maior desejo do ser humano, desde que o mundo é mundo. Né? Só que o ser humano sempre fez guerra fora para descobrir isso. Você precisa descobrir liberdade dentro de você, se libertar da tua própria mente, né? Para você poder ter uma vida em paz. O que me choca são essas pessoas, depois do fato ocorrido, levarem anos se autotorturando. Na verdade, o fato, claro, causou um traumatismo, não é legal para ninguém. Sim. Mas é você não conseguir se libertar mais disso, é você viver a vida não em função disso, mas grudado a isso. Nossa, é muito sofrido, é muito triste. E hoje, por que eu te digo isso? Porque eu tenho pacientes, né, juízas, promotoras, tudo, e conversando com elas me contam que a violência doméstica, seja com criança, seja com a mulher, seja com o idoso, obviamente que cresceu em proporções assim absurdas nesse tempo que todo mundo tem que ficar confinado. Então isso é muito triste. E assim, por que eu também resolvi ir procurar um curso disso? Porque eu era e ainda sou muito vulnerável, isso me atinge, eu fico muito mal de ouvir essas coisas. Eu falo, gente, eu preciso saber me proteger de alguma forma, porque as formas que eu tenho hoje em dia, faço terapia, tudo, não estão me ajudando, eu estou sofrendo por causa disso, por essas notícias. Eu não assisto mais Jornal Nacional, não assisto. Eu pego assim,
sabe? Ah, vamos assistir na hora do jantar. Gente, é indigesto. Não dá. Eu não consigo. Eu falei, olha, eu não quero. Eu prefiro almoçar sozinha ali na sala, então, sei lá. Porque você passa mal, não dá para ter o prazer de sentir a comida, né? O gosto da comida. Então, eu falo, bom, como mais eu posso me ajudar, né? A me proteger, a criar um escudo. Eu lembro quando eu comecei a fazer terapia, né, com uma psicóloga, eu estava na faculdade. Eu entrei muito ingênua, pelo que eu pude entender, depois de anos fazendo terapia com ela. Eu entrei muito pura, sabe? Eu fui criada numa base, assim, onde as qualidades, dignidade, honestidade, tudo é muito forte. Então, eu entrei na faculdade achando que 100% das pessoas eram reais amigas, pessoas amigas, sabe? Então, eu tomei tanto para aprender que eu comecei a ficar meio depressiva. Falei, gente, não é possível, assim, a me desiludir muito, né? Tô contando, assim, um fato da minha vida mesmo que, sei lá, acho que quase ninguém sabe. E aí, eu fui procurar ajuda, que eu falei, eu não tô conseguindo me ajudar. E eu não sou uma pessoa de tomar remédio, eu nunca precisei, assim, graças a Deus. Tenho gente na família que precisa bastante, tudo. Nunca tive depressão, e sim, estados depressivos. Claro, a gente tem momentos de tristeza, de alegria e tudo. Mas eu percebi que eu precisava de uma ajuda, porque eu não estava conseguindo me ajudar. Aquilo me torturava. Eu falei, gente, eu não posso viver a vida infeliz. Algo precisa me ajudar. E nem passou pela minha cabeça. Bom, isso também tem, sei lá, né, mais de 15 anos atrás, 20. Eu nem sei se era tão difundido assim. Porque a gente sabe que, apesar da meditação ser uma coisa muito antiga, é mais agora no presente que ela está sendo Sim. assim, realmente Difundida. espalhada. Sim, sim. Né? Porque senão eu acho que para você ir num mosteiro, em algum lugar assim para aprender isso, é muito fora da É realidade das inviável. A pessoas. nossa realidade não combina com isso, né? Exato. Então eu comecei a procurar isso. Depois a minha mãe é falecida. Ela falou, Lu, você já ouviu falar em constelação familiar? E eu, médica, falei, o que é isso agora? Né? E eu sou igual a você, eu vou lá, eu pago para ver no ceticismo, e eu gostei demais. Aquilo mexeu comigo de uma forma, e coincidências à parte, depois daquela constelação lá que eu fiz, algumas coisas mudaram na minha vida, e que eu pude perceber que, coincidência ou não, fazia parte do pós-constelação, ou coisas que antes da constelação eu fiquei me questionando se iria acontecer, se iria mudar. Então, assim, eu fui experienciando algumas coisas que iam me falando, eu falei, bom, vamos pagar para ver, vamos ver qual é que é. Eu sou aberta às coisas, mas né, a gente vai experienciar para ver. E aí a Roberta, que é nossa amiga em comum, assim, que já fez curso com você e tudo, jogou no grupo, olha, o Fernando vai começar, não sei o quê, entra lá, agora na pandemia, né? Eu acho que é o momento. Vamos lá, né? Vamos tentar, porque que funciona, funciona. Porque todo mundo que eu converso sobre isso, fala, gente, atingiu um estado de plenitude. Eu falei, gente, eu ficava pensando, eu falei assim, Também quero esse negócio, né? o negócio é bom, eu preciso conseguir isso aí. Entendeu? Por mais velha que eu seja, e se eu puder ajudar os meus filhos a viver uma vida melhor, eu quero, mas eu preciso experienciar isso, porque não adianta viver de teoria, que é o que você fala. Não adianta você ler tudo isso aqui, ouvir os meus vídeos, tudo e não fazer. Né? Então, mas não é fácil. Eu acho que as pessoas precisam ter uma mudança de consciência. E eu acho que esse impacto da pandemia está fazendo isso. Eu acho que a gente vai sair da pandemia pensando um pouco mais, talvez, no coletivo, porque hoje quantos casos, quanto você já não ouviu que estão vivendo do escambo? Olha, você me dá isso, eu te dou aquilo. Porque o dinheiro, neste momento, se você for ver, não é ele que dita. O vírus, ele está pegando qualquer classe, né? Faixa social, não importa. Então, assim, o quanto as pessoas agora estão começando a se ajudar. Olha, no meu prédio mesmo, tem um bilhetinho no elevador. Às pessoas de risco, aos mais velhos, que precisarem ir na farmácia, liguem aqui para o apartamento tal, que eu vou para você.
Você Ah, que entendeu? legal. Isso não Muito existia. legal isso. Uhum. Né? Olha, eu posso ir para você, eu vou lá, você precisa de um remédio, quer que eu vá até a padaria, é só ligar aqui no meu número, ou liga no apartamento tal. Gente, olha que legal isso. Quando que você ouviu falar nisso? Quem deixa um recadinho desse no elevador? Não. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que, assim, em vários aspectos, claro que é uma possibilidade, né, disso acontecer, mas eu vejo, por exemplo, escolas que a gente está falando. A gente começa agora a conversar com as escolas, falando que a gente tem um programa desse, a receptividade das escolas está gigantesca. Gente, isso Porque na eles, grande escala vai ser você imagina o sensacional. benefício, a hora que milhares e milhares de escolas, milhões e milhões de crianças tiverem acesso, professores, os próprios pais tiverem acesso a tudo isso. A gente transforma o Brasil, né? Você dá muito mais Eu também consciência, acho. porque eu preciso. Quer ver um outro aspecto também, consciência ambiental. Muitas pessoas, estou falando empresas, inclusive, estão todos com a consciência, meu, do jeito que a gente estava indo, a gente ia destruir o planeta. E aí não ia ser um vírus, iam ser uma destruição em massa, uma extinção em massa, né? Porque a gente está Exato. acabando com tudo e tal. Então, assim, as pessoas já estão conscientes de serem muito mais ecológicas, de diminuir poluição. Já estou vendo, já estava nessa tendência, mas vai acelerar muito. A indústria automotiva, Também tudo acho. elétrico, vai acabar toda essa parte de petróleo, combustível fóssil. Então, assim, plástico, já estão falando tudo fazer plástico de cânhamo, né, de hemp, que é uma coisa ecológica, que degrada rápido, que é biodegradável, que não fica toda essa poluição dos plásticos no oceano. Então, tudo isso também já está todo mundo se mexendo. Papel também, em vez de ter que plantar árvore, destruir árvore, você fazer com hemp, que são coisas que crescem rápido. Então, assim, eu estou entendendo que está ocorrendo uma mudança. E eu acho que é uma excelente oportunidade para o ser humano, como espécie, mais uma espécie habitando o planeta. Né? O problema é que a gente acha que a gente é a espécie. E nós somos mais uma espécie dentro do planeta. Nós não somos tão especiais assim. Por um acaso, nós somos hoje a mais evoluída em termos da seleção natural. Mas daqui a 1 milhão de anos, que não é nada em termos de planeta, provavelmente vai ter mais 2 ou 3 espécies muito mais evoluídas que a gente. Né? Então eu estou com você, doutor. Eu acho assim que é uma oportunidade para a gente ser consciente, para a gente voltar a atenção para quem nós somos mesmos e esse nosso senso de coletividade, que a gente é tudo conectado, que nós não somos isolados. Puxa, agora nessa pandemia a gente está percebendo muito, né? Lixeiro, que às vezes muita gente prestou atenção, o que seríamos de nós se não tivéssemos lixeiros? O que não seria de nós se não tivesse quem Nossa, planta o legumes e colhe e transporta, e quem trabalha no supermercado? Não, tem um universo de pessoas trabalhando, dedicando a vida deles para a gente poder tomar um café de manhã. E a exato. gente, e a gente antes nunca tentava, porque a gente passava batido. Ah, você acha que é natural? Você acha que faz parte? Você acha que é assim? Você já estava obcecado com você mesmo. Agora não, agora a gente está consciente que existe uma coletividade, que a gente tudo faz parte de um mesmo planeta, somos mesmo uma mesma espécie, que a gente tem que se cuidar, a gente tem que se ajudar. Eu sou um otimista por natureza, assim, quando eu vejo a situação, Eu eu sempre procuro também. ver o que pode sair de Eu bom sempre, nisso, né? por E eu exemplo, tô, mesmo na pandemia, eu sempre falei, bom, o que eu estou podendo tirar disso tudo? Olha que legal, eu estou podendo tirar um tempo para tentar evoluir como pessoa, me descobrir melhor, vamos tentar fazer. Eu estou podendo ficar mais com os meus filhos. Claro, tá tudo ocorrendo, tá cheio de coisa horrorosa, muita gente morrendo, tudo, mas a gente não pode se entregar a isso, eu acho. A gente está podendo ajudar mais o próximo, a gente está podendo cuidar mais de nós mesmos, do próximo, não só da família, filho, mas você vê, de um prédio. A gente está conversando mais. Eu vejo gente na rua conversando da janela, que nunca se falou na vida. é, Então, assim, tem como a gente tirar, sim, coisas boas, mesmo de um caos. E eu acho que concordo. se todo mundo puder pensar em algo positivo dessa forma, eu acho que a gente pode mudar. Agora, essa ideia de fazer coisa em escala maior, principalmente nas crianças, que é o que traz o futuro. Nossa, Fernando, isso aí eu acho É que minha vai grande ser paixão. assim. É minha grande paixão. E a gente, quando eu estava montando o programa, a gente falou, como é que a gente faz para envolver todo mundo, né? E aí foi aí que a gente tomou a decisão. Os pais dos alunos das escolas também vão receber um programa para a gente poder escalar isso. Porque às vezes o filho começa a aprender sobre isso, chega em casa, o pai, isso é besteira, isso aí não serve para nada, isso aí é ruim, Exato, pode exato. frustrar a criança, né? Então a gente está fazendo de um jeito que a gente dá palestra nas escolas, e aí a gente conscientiza os pais, Nossa, dá muito uma palestra legal. para os pais. Eu estou super animado, eu acho que é algo assim que pode causar um impacto super positivo. Claro que o adulto, né, o protocolo Life Matters, que é esse que você está fazendo, ele é um protocolo avançado, né? Ele não é um protocolo básico. O que a gente É, vai procurar é. fazer com os pais é uma coisa um pouco mais para quem está começando. O protocolo Life Sim. Matters a gente brinca que é para quem quer se iluminar mesmo, é quem está afim de realmente Tô tentando, gente. experienciar um outro nível. Então, assim, é óbvio que é algo mais profundo, mas a gente vai criar uma versão um pouco mais introdutória, né, para as pessoas que estão começando, mas com esse foco de gerar, conscientizar as pessoas da tecnologia interior, ensinar as pessoas
se observar, entenderem como é que elas funcionam e poder transformar todas essas experiências desagradáveis, estresse, medo, preocupação, tristeza, depressão, ansiedade, tudo isso que a gente está vendo crescer a níveis alarmantes, né? Uma experiência agradável de vida, né? Um bem-estar interior, numa segurança de viver, de você falar, puxa, pode estar um caos fora, mas dentro de você você tem aquela sensação que está tudo bem. Eu costumo dizer Muito que é bom. muito... Nossa, eu acho que ah, isso é extremamente transformador. E assim, é aquilo que você falou num vídeo. Sem ser piegas, ninguém precisa ficar, claro, olha, ele me claro. deu oi, ó, gratidão para você. Não, gente, pelo amor de Deus, Não, sem não, não. exageros na vida. Mas só de você mudar o modo de pensar, viver o É isso, presente, é isso. né, sem ficar se torturando, eu acho que isso já é um ganho assim absurdo. Cada um da sua forma, né? Sim. Sem viajar, É. precisa ficar, Não, ficar falando amém para todo mundo. Não é isso. ou senão o cara começa a meditar, ele acha que ele tem que fazer zen e tal, mas não tem nada a ver, imagina. Eu sou empresário, eu tenho um negócio na Europa, tenho um negócio nos Estados Unidos, moro na Europa, mas já morei nos Estados Unidos, talvez eu até volte para lá. Tenho negócio nos Estados Unidos, tenho negócio no Brasil, viajo, faço um monte de coisa, tenho família, mas nem por isso eu não procuro acordar de manhã, procuro acordar mais cedo que a família, procuro fazer minha meditação, durante o dia eu procuro estar presente, procuro estar consciente, e isso transforma totalmente a experiência da sua vida. E quer saber uma coisa? As pessoas falam, não tenho tempo, né? Tem até estudos que mostram, se você de fato na meditação, você se dissolve naquela experiência, aquela hora você recupera muito mais do que dormindo. A minha necessidade de dormir, depois que eu comecei a praticar isso com afinco todos os dias, diminuiu muito, mas Isso muito, que eu ia assim, te eu acordo perguntar. Você faz todo dia? todos os dias. Eu acordo de manhã e faço todos os dias. Assim, eu não consigo dormir mais que 5 horas por noite. E você fala, mas é pouco. Eu acordo É animadaço. Assim, do mesmo? jeito que vocês estão me vendo aqui, cheio de energia, eu sou assim, das 5 da manhã que eu acordo até a meia-noite que eu vou dormir, eu tô assim, porque é curioso, muda, você tem um sono muito mais profundo. Minha mulher até brinca, ela fala, não é que você dorme, você morre essas 5 horas. Né? Você Pode morre e cair um ressuscita, mundo, eu sei. pode cair um mundo que meu, é uma pedra, aquilo ali você não se mexe, do jeito que você deita, então é muito mais profundo o sono, né? E antes, imagina, eu acordava de noite preocupado, ai meu Deus do céu, com aquele problema, como se tivesse alguma utilidade se acordar 3 horas da manhã para pensar num problema, né? Como se tivesse alguma utilidade, mas eu acordava. Hoje, eu Não, nem, e vou te falar jamais uma acordei de coisa. noite. Eu te entendo porque eu estou sentindo isso. Na pandemia eu dei uma mudada, é por isso que eu estou indo atrás. Eu sou uma pessoa de dormir também muito bem. Sempre fui uma pessoa muito resolvida, muito focada e tal. Mas nessa pandemia realmente eu andei acordando mais na madrugada, tudo. E conversando mais, né, na terapia, vendo alguma forma de me ajudar mais e acho que estou no caminho certo. De qualquer jeito, sabe uma coisa interessante que eu parei para pensar depois que eu comecei o mindfulness? Que eu lembro que você falou assim, olha, depois que você atinge esse estado, os insights vêm com mais facilidade e tudo. E olha, eu falo isso há muito tempo. Até para o meu marido eu falo, sabe quando são os meus melhores insights? Quando eu acordo do nada, às 3 da manhã, eu falo, putz, olha que coisa, porque aconteceu alguma coisa no dia anterior, tá, vamos ver como a gente pode resolver. Vem um insight na madrugada, que eu acho que é a hora que eu estou realmente plena, dormindo. Sim, Então eu sim, tenho um papel e uma caneta do lado, que eu já anoto sim, para poder voltar a dormir, senão eu acordo, né? Você sim, começa a pensar, sim. não posso esquecer e tal. Mas são os meus maiores insights que eu pude agora olhar para trás e ver que na vida eram esses horários, onde eu realmente me desligava e de repente falava, olha que legal, o que eu posso trazer? E eu anoto. Eu falei, gente, então eu preciso trazer esse insight para de manhã, para me deixar dormir, entendeu? Mas isso que você está dizendo é clássico, porque as pessoas desconhecem um estado que é um estado de não pensar. Existe uma existência além dos pensamentos. As pessoas meio que desconhecem. Onde que elas conhecem? Onde que elas dormem. E aí, então, é muito natural isso que você está dizendo, porque quando você dorme, como você dá essa desligada nessa mente pensante, você entra num outro espaço, numa outra dimensão dentro de você, que todos nós temos. Não é só quando você dorme que você acessa, é possível você acessar isso acordado também, meditando. E aí, nessa hora, você tem acesso a uma criatividade absurda, porque É, quase que todas as possibilidades se apresentam para você antes de pensamento. Então, aí você cria, você tem pensamentos muito mais profundos, muito mais transformadores, muito mais insights. É clássico isso. Isso acontece muito na meditação, quando você se aprofunda muito, na hora que você sai daquilo, vem umas ideias, uns pensamentos, e fala, nossa, que beleza, nunca tinha pensado nisso, olha que legal. É muito ó, gostoso, você gente, acessa, é muito você vive, legal, né? é E aí muito você legal. vê que a coisa realmente faz sentido. Eu falei, Faz, bom, faz, lógico, é a hora que eu tô, assim, completamente desligada. Eu sim. comecei a ver isso, mas quanto tempo eu não estou tendo esses insights, ou eu tenho, e é na madrugada.
Porque o meu dia a dia eu tô a milhão. Parece um computador, nunca vi. Agora na pandemia tá pior ainda, né? Eu falei, não, gente, não é possível. O meu pai, uma vez, eu estava prestando para medicina, eu estudava assim 14 horas por dia. Ele falou, minha filha, nesse estresse assim, você vai morrer cedo. O que adianta você entrar na medicina e depois você vai morrer cedo? Você precisa dar um jeito de mudar, porque eu sou assim, perfeccionista, detalhista, focada, não sei o que. Ele falou, não, mas você tem que arrumar um jeito de viver um pouco mais light, porque senão, não sei, o estresse vai te levar. E eu comecei a pensar nisso. Falei, gente, então como é que eu faço? Porque eu sou assim, a minha essência é assim. O que eu posso fazer? E aí eu comecei a pesquisar, fui conhecer a constelação. A gente tem 5 minutos, eu tenho duas perguntas para te fazer, né? Claro. Você sabe me falar a diferença? Porque eu fui perguntar sobre yoga, fui perguntar sobre meditação, eu sou curiosa também. E me falaram assim, a yoga é a meditação dançante, em forma de dança. É isso mesmo? Yoga, eu não sou, assim, eu não sou yogi, né, Rob? Mas assim, não, mas você que sabe da meditação em si, você acha que elas... Yoga é um negócio, assim, o sentido da palavra yoga, o significado da palavra yoga quer dizer união com Deus. Esse é o verdadeiro significado da palavra yoga. Agora, claro, isso é algo milenar, né? Isso surgiu na Índia, sei lá quantos milhares de anos, e aí existem várias linhas diferentes dentro da yoga. Mas, se não me engano, acho que é o Patanjali, que foi meio que ordenou tudo isso, ele ordenou em 8 grandes áreas, né? Então, esses movimentos que as pessoas fazem, que eles chamam de asanas, né? Que são essas posturas e tal, é uma das linhas. Aí tem os pranas, que são as respirações, é uma outra linha. Você tem os mantras, você tem uma série de partes condições dentro dessa grande filosofia da yoga. Então, a parte dançante, o movimento, provavelmente é uma das partes. De novo, eu não sou o maior especialista para dizer disso, mas o que eu sei é o seguinte, em última essência, ele é uma linha espiritual. Em última essência, é uma linha espiritual. Então, são e coisas tem várias diferentes. manifestações. Então, são coisas diferentes, porque a meditação é você se conhecer, independentemente da parte espiritual. É você se conhecer melhor para poder viver melhor. É totalmente científico, é uma tecnologia. É científico, não tem nada de místico, não tem nada de religião, não tem absolutamente nada com isso. Aliás, as religiões, todas, é que agora ficou um pouco diferente, mas na origem delas, todos tinham práticas meditativas. O próprio catolicismo, que é mais, no Brasil é mais forte, eles tinham o que eles chamavam prayer of silence, né, que é uma oração em silêncio. Então, os próprios monastérios, essas igrejas todas, tem essa coisa de você ficar em silêncio, de você... Tem a prece, né, a oração falante, né, que você exterioriza, mas era muito mais comum no passado essa oração do silêncio. Que a pessoa parava, ela ficava em silêncio, ela se concentrava. Então, assim, até nas traduções religiosas sempre houve meditação. Existe. Depois mistificou um pouco, mas é ciência pura, funciona. Milhões de estudos tratando dos benefícios, e tem ainda que são estudos mais recentes que não são muito difundidos, mas que mostram o seguinte, que o objetivo final da meditação, claro que melhora o estresse, claro que melhora o bem-estar, melhora o sono, a saúde, etc. Tudo isso já é provado, mas faz você acessar uma nova dimensão dentro de você, e faz você, de fato, poder crescer, expandir a sua consciência, se expandir, e com isso você tem uma vida muito mais completa, mais inclusiva, uma vida muito melhor. Tudo que vier isso vem para acrescentar, certo? Independente de qual a linha, ou tem gente que faz as duas, tem gente que medita, que faz yoga, enfim. Eu acho que tudo que você puder crescer internamente vem, né? Só acrescentar. Bom, olha, gente, eu tenho 1 minuto. Deixa eu só apresentar para vocês, para quem não sabe, esse é o Fernando Gabas, ele é um entusiasta aí nessa área. Eu estou fazendo o curso dele de meditação. Eu sei que vão vir mais perguntas. Essa live vai ficar no @mundodermato durante 24 horas, para quem não assistiu. Porque eu ouvi, Fernando, gente falar assim, ô, Lu, que cedo, hein? Eu falei, mas gente, vamos lá, vamos acordar. E aí, só para que as pessoas saibam, porque provavelmente eu vou receber coisa por fora, e aí eu converso com você. Eu acho que o pessoal se interessou bastante em saber esse negócio em escala para as crianças, né? E tem a última pergunta, se não der tempo, depois eu respondo para ela, depois que falar com você. Ela quer saber alguma dica, assim, para viver o hoje, o presente desse dia a dia, que tá difícil realmente você viver um estado pleno ou viver só numa coisa gostosa diante desse caos todo. Se você tem alguma dica para poder tentar viver melhor.
comece um programa de meditação que tem a ver com a técnica de presença e atenção plena. O próprio protocolo Life Matters, que é no nosso perfil, dá para eu ter link lá, é um programa que tem esse objetivo, de trazer justamente essa presença, essa conexão, e com isso melhorar totalmente a sua qualidade de vida. Legal. Ó, gente, Tá temos bom? 20 segundos. Quero agradecer você, Fernando, foi ótimo. Eu acho Eu que que agradeço. é uma coisa que eu acho que é muito presente e eu acho que vai trazer uma coisa futura, assim, muito importante, acho que para o mundo todo. Obrigada, viu?